Talvez em algum momento recente você tenha se perguntado para Deus do porquê. O porquê essa luta é tão pesada, o porquê eu oro e parece que nada muda, o porquê de algumas dores parecerem tão injustas. E sabe o que é mais difícil? O mais difícil é quando você continua acreditando, confiando em Deus, sem saber, sem entender o porquê de tudo isso você está passando. Porque, convenhamos, queridos, existem provas que não mexem apenas com as nossas emoções, que não mexem apenas com a nossa força, mas mexem com a nossa fé. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar algo poderoso, grandioso e que pode sim mudar de uma vez por todas a sua visão, como você enxerga, como você entende esse processo pelo qual você está passando. Então fica comigo, vamos juntos, porque até o final desse vídeo você vai alcançar de clareza a respeito de tudo aquilo que você tem enfrentado nesses dias. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho por aqui, chegando para mais um vídeo da parte de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas antes de adentrarmos propriamente no conteúdo de hoje, eu quero te deixar saber que sim, você continua podendo se tornar um membro apoiador desse canal. Os links ficam sempre na descrição aqui. Fazendo isso, você tem acesso antecipadamente a todos os vídeos que postamos aqui, as nossas lives, a conteúdos exclusivos para membros apoiadores do canal. Certamente fazendo isso você nos abençoa também, nos ajudando a levar essa mensagem para mais pessoas. Tá bom? Então sinta-se à vontade, fique à vontade para se inscrever e se tornar um membro apoiador desse canal. Tá bom? E que Deus te abençoe. Mas vamos lá, queridos. Eu quero compartilhar com vocês alguns pontos de vista, algumas reflexões que têm o poder de te ajudar a perceber e entender o porquê dessa prova, porquê desse processo, que muitas vezes a sua própria visão e percepção parece ser tão injusto, Mas não é. Certamente tudo aquilo que Deus faz, ele tem um propósito, que muitas vezes, queridos, sobressaem aquilo que nós entendemos, aquilo que nós enxergamos, aquilo até mesmo que nós acreditamos. Esse é o nosso Deus, não é verdade? Mas, queridos, quando vamos para a Bíblia, nós entendemos que grandes homens de Deus também questionaram de suas dores, também questionaram de suas lutas e suas provações, de seus processos. Quando olhamos para as páginas da Bíblia, nós vemos Jó, na verdade, Jó, um homem honrado diante de Deus e que mesmo sem saber o porquê foi acometido de um processo de teste e mesmo não entendendo, queridos, ele permaneceu confiando no Senhor. Vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, também questionou a Deus. Jeremias, um profeta também levantado por Deus, queridos, também questionou a Deus. Até mesmo Jesus, ali no auge da sua provação, no Getsemane, também questionou ao Pai pelo peso da sua dor. Então, queridos, entenda e já pegue logo esse primeiro ponto aqui para fortalecer o seu coração. Se sentir cansado, se sentir fadigado, por muitas vezes se sentir desanimado, não faz de você uma pessoa sem fé. É entendível o momento, muitas vezes que nós passamos momentos de provação, de lutas ferrenhas, queridos, nós esmorecermos, nós nos cansarmos, nós desanimarmos, porém, essas situações não fazem de nós, não fazem de você uma pessoa sem fé. Você entende? Então, uma das primeiras coisas, ou o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte, queridos, é que nem toda dor é castigo de Deus. Eu não sei vocês, mas eu particularmente, eu cresci em uma cultura cristã, religiosa, que qualquer coisa que saía da linha é Deus castigando, Furava um pneu do carro, é porque você não devolveu o dízimo. Era coisas desse nível, sabe, queridos? Umas coisas que sem pé e sem cabeça, Não faz sentido algum, entende? Mas vocês vão ver e nós, precisamos entender que não, nem toda dor, queridos, é castigo de Deus. Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Não, muitas vezes é teste, é preparo, é forja de Deus
para nos levar ao lugar que ele tem proposto e preparado para cada um de nós. Você entende isso? Então vocês vão ver que muita gente, queridos, ainda erroneamente entendem que dor, que prova, que processo, que deserto é punição de Deus, é porque Deus quer punir, é porque Deus quer, sabe, maltratar. Não, não tem nada disso. Esse não é o nosso Deus. Porque quando a gente vai analisar a própria Bíblia, né, nós já até demos exemplos de algumas pessoas que sofreram porque era meramente um processo pelo qual Deus os permitiu passar, não que Deus tente alguém. A própria palavra nos diz, no apóstolo Tiago vai nos falar, né, que Deus ele não tenta ninguém, mas ele testa, ele prova, entende? Quando ele nos prova, quando Deus ele te prova, é porque ele quer e deseja te aprovar. Então quando a gente vê na vida de Jó, segundo as próprias palavras de Deus, era um homem justo, íntegro, reto, sincero de coração e que desviava-se do mal. Mas, a despeito de todas essas qualidades de Jó, queridos, ele sofreu, ele passou pelo processo, ele teve que ser exposto ao processo, não é verdade? Da mesma forma, José também, homem fiel, jovem, né, fiel a Deus, aos seus princípios, aos seus valores, mas mesmo assim foi traído. Jesus, queridos, Jesus, homem perfeito em toda a sua conduta de vida, a própria palavra vai nos dizer que se fez como homem, mas foi tentado em tudo e em nada pecou. Ainda assim foi traído, foi vendido, foi crucificado. Por quê? Porque o processo é o meio pelo qual Deus vai nos forjar, Deus vai nos moldar, Deus vai nos tratar e lapidar e nos levar até nos tornarmos aquilo que Ele precisa, que Ele deseja que nós nos tornemos para, de fato, então, alcançarmos a promessa, a bênção, a vitória, e não apenas alcançarmos, queridos, mas chegarmos ao ponto de termos maturidade suficiente para gerir, para administrar, para governar bem essa promessa. Você concorda com isso? Então entenda comigo, queridos, que existem dores no meio do processo que não vêm para te punir, não vêm para te destruir. Pelo contrário, queridos, existem dores, testes, provas e processos que vêm para te forjar, para desenvolver a pessoa que você é hoje. Você entende assim? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulinho, qual que é? Já que o primeiro já foi tão pesado, fica comigo, que vai fazer muito sentido para você. O segundo ponto, queridos, é que sim, Deus usa processos para formar pessoas. Existe um provérbio, queridos, que eu falo muito com os meus discípulos, nos nossos discipulados, né, nos nossos alinhamentos de equipe aqui, que é Provérbios 27:17, que diz assim: pois como ferro com o ferro se aguça, se afia, assim o homem afia o outro homem ou ao seu amigo. Queridos, Deus, de certo, Ele vai usar processos, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar circunstâncias, situações para nos afiar, para nos moldar, para nos lapidar, queridos. Porque você há de concordar comigo que existem coisas, existem situações que somente a dor para nos amadurecer, para nos levar a esse ponto. Não que seja, sabe, o único meio, a única ferramenta, né, que Deus tem para nos lapidar, para nos moldar, nos preparar. Não, né? Um outro ditado, de repente, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo, sabe, só sobre essas mentiras, né, que nós crescemos ouvindo, né? Como essa aqui que diz que não, se não vem pelo amor, vem pela dor. Queridos, vocês acreditam mesmo? Você como pai, como mãe, você arrancaria mesmo um dedo do seu filho, por exemplo, para fazer ele te obedecer? Você tem esse coração? Eu não tenho. E a Bíblia diz que se nós que somos maus, queridos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Entende? Então tem uma série de sofismas que nós crescemos aprendendo, ouvindo, e que por muitas vezes nós levamos isso, né, a ferro e fogo, sabe? Como se verdadeiramente esse
fosse o pensamento de Deus para nós, mas não, a palavra do Senhor nos diz que Ele tem bons pensamentos a seu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim ao qual você deseja. Entende? Então, ok, existem situações, né, que somente a dor vai nos levar a amadurecer, de fato, mas não é porque Deus, sabe, pesou a mão. Não, quantas vezes nós mesmos, né, cavamos os próprios buracos, caímos neles, depois achamos que foi Deus que nos lançou. Já aconteceu isso com você? Comigo diversas vezes. Diversas vezes, deu mesmo. Não obedecer, não ouvir a voz do Senhor, cair no buraco, depois ainda querer culpar a Deus. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu muitas vezes isso. Mas, voltando aqui, queridos, a nossa linha de raciocínio, vocês vão ver que sim, a dor, de fato, ela revela propósito, a dor, ela também revela caráter, a dor também revela coração. A dor, queridos, revela quem realmente somos. É por isso que muitas vezes o processo, sabe, ele vai doer. O processo, ele vai nos levar ao limite, ao extremo, sabe? Mas aprenda uma coisa, queridos. Mesmo no meio de todo esse processo que você tem enfrentado, por mais que possa estar doendo, por mais que possa ser dolorido, queridos, para você, aprenda uma coisa, queridos. Deus está preocupado ou mais preocupado com quem você está se tornando do que com o tempo que está levando. Entende? Deus se preocupa mais com a pessoa, com o filho ou a filha ao qual você está se tornando do que meramente com o tempo em que se está levando esse processo. Logo, nós entendemos que para Deus, queridos, mais importa quem nós nos tornamos no meio desse processo. E a pergunta hoje aqui para você é: quem você está se tornando no meio desse processo? Entende? Porque quem você está se tornando hoje é a pessoa que vai acessar a bênção, a promessa amanhã. Entende? Não tem como burlar etapas, não tem como pular processos. Não tem, queridos. Ok? Terceiro ponto para nós é que, certamente, queridos, algumas provas elas vão revelar aquilo que estava escondido até mesmo dentro de nós, tá? Até mesmo dentro de nós. Porque vocês vão ver que muitas vezes nós pensamos, né, julgamos ser fortes, queridos, até o processo revelar de fato as nossas verdadeiras e reais fraquezas. Então, quantas vezes, né? Exemplo aqui para nós, quantas vezes diante do processo, quando você clama, você busca, você ora e Deus não te responde, quantas vezes você entra em ansiedade, você entra num orgulho emocional. Ah não, se Deus eu também não quero, agora também não quero mais. Entende? Independência de Deus, medo, necessidade de aprovação. É assim, queridos. É engraçado, né? Como numa mentoria, né? Que eu estava fazendo outro dia com uma aluna, e ela entrou, né, num processo, sabe, buscando uma certa bênção, né, de Deus. E na vida dela ela sempre conseguiu tudo aquilo que ela queria, porque ela fazia, né, na força do próprio braço, sabe? E aí, para essa determinada área, ela foi buscar o Senhor. E começou a orar, começou a clamar, e passaram ali 2 meses, 3 meses, 5, 6 meses, 1 ano e nada, sabe, de Deus responder, porque ela estava esperando que fosse, né, no tempo dela, da maneira dela, e Deus não respondeu. E aí ela verdadeiramente, né, teve todas as suas limitações expostas. Tudo isso que a gente está falando aqui, ó, ansiedade, medo, sabe? Independência, né, emocional, orgulho próprio, tudo isso foi exposto nesse processo dela, na mentoria, né? Nós conseguimos enxergar tudo isso, levar ela a enxergar tudo isso, sabe? E a se colocar de volta nessa posição, nessa condição de dependência de Deus, da vontade de Deus que é boa, é agradável e é perfeita, queridos. Tá entendendo? Então, de fato, o processo ele vai revelar não as nossas forças, mas as nossas fraquezas. Porque no final das contas, Deus ele não vai curar aquilo que nós fingimos não existir. Pelo contrário, Deus ele vai curar aquilo que nós expormos a Ele.
Entende? Quarto ponto para nós é que existem dores, queridos, que elas vão realinhar, elas vão redirecionar as nossas vidas. Porque muitas vezes aquilo que você chama de perda, Deus chama de livramento. Aquilo que você chama de derrota, Deus chama de preparo. Aquilo que você chama de portas fechadas, de resistência, Deus chama de livramento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito disso. Nem toda porta fechada, queridos, é resistência do diabo, sabe? Às vezes é livramento de Deus mesmo, para sua vida, para sua casa, sua família. E você batendo cabeça com Deus. Não, abre a porta, Deus abre a porta. A Bíblia diz, queridos, que quando todos, Noé, sua família, todos os animais entraram na arca, o próprio Deus fechou a porta pelo lado de fora. Sabe para quê? Para não correr o risco de Noé ou alguém da sua família abrir a porta e todos eles morrerem afogados nas águas do dilúvio. Você está entendendo, queridos? Então, muitas vezes, tem portas que se fecham, sabe? Situações que terminam, que se encerram, ciclos que se encerram, que para você, muitas vezes você está enxergando, né, como uma perseguição, como uma luta, uma prova. Não, queridos, é Deus te abençoando. É Deus te abençoando. Entenda isso, queridos. Quinto ponto para nós é que toda prova, todo processo, ele não tende a nos destruir, queridos. Pelo contrário, ele tende a nos levar a uma dependência maior da parte de Deus. Porque, de fato, né, normalmente no deserto, numa aprovação, num processo, ou whatever, né, seja lá como você chame, né, ou queira chamar, as pessoas se vão, sabe, é um silêncio, tudo aquilo que fazia sentido para você deixa de fazer sentido, só resta quem? Só resta Deus. Só resta Deus. E aí você passa então, ou torna, né, novamente a depender apenas de Deus. Porque exatamente, queridos, no momento em que as nossas forças, os nossos recursos, nossas skills, nossas habilidades, todos os nossos recursos, né, se acabam, é aí que nós aprendemos então a depender novamente de Deus, queridos. Sim ou não? É assim, queridos. Porque a nossa autossuficiência, a nossa independência, queridos, raramente vai nos levar a viver, né, a desenvolvermos relacionamento, intimidade para com Deus. É assim, queridos. Daí a importância e necessidade desses processos que nós passamos, que você, de repente, tem passado nos dias de hoje. Esse processo, essa fase dolorida, doída que você tem enfrentado, eu já falei em diversos vídeos aqui, torno a falar novamente, queridos. Não tenha a intenção de te destruir, de, sabe, apenas ver o seu mal. Não é, queridos. Pelo contrário, tem a intenção de te desenvolver, de te lapidar e te levar mais para perto de Deus. Amém? Porque assim, ó, pensa comigo, queridos. Todas as vezes que Deus quis usar, quis exaltar, quis abençoar profundamente, grandemente alguém, o que é que ele fez? Ele teve que preparar essa pessoa primeiro, para depois exaltar, para depois usar, para depois levantar, para depois abençoar. Né? A gente vê o caso de José. José, né, seria o grande salvador ali, né, do povo, senão o povo ia morrer de fome. José foi essa pessoa que Deus escolheu usar, né, para salvar o povo ali daquela crise, né, de fome. Mas qual foi o processo que José passou? Moisés, também comparado, né, figurativamente ali com Jesus, né, como um tipo de libertador para conduzir o povo, sabe, de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Qual foi o processo que ele teve que passar? Entende? Elias, né, também utilizado ali grandemente por Deus para trazer o coração da nação de Israel de volta, né, para Deus, sabe? Quais as provas, as lutas, ameaças de morte que ele teve que enfrentar? Davi, o grande rei, homem segundo o coração de Deus, também foi perseguido, ameaçado, e tantos outros. Jesus também foi crucificado. Queridos, foi assim na vida de todo grande homem e mulher de Deus, que Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma palavra, Deus tinha algo para fazer na vida deles. Eles precisaram passar pelo processo. Na sua vida não vai ser diferente, queridos. Então, não conclua, não desista da sua história no meio da dor ou porque está doendo. Porque é bem verdade, queridos, que processos confundem.
Durante a sua jornada, processos se confundem, você não sabe nem o porquê está acontecendo, mas no final você vai ver que faz todo sentido. E aí chegando lá na frente, sabe, você possa olhar para trás, né, e ver que sim, tinha sentido, tinha propósito. Todos aqueles dias, sabe, difíceis que você passou, todas as noites em claros que você passou, todas as lágrimas que você derramou, meu irmão, minha irmã. E entender que todas essas coisas verdadeiramente não vieram, né, para destruir, para acabar com você. Pelo contrário, vieram para te fortalecer, vieram para transformar você. Você recebe isso? Você crê nessa palavra, queridos? Espero que sim. Espero que Deus tenha falado com você. E se essa mensagem falou ao seu coração, comenta aqui embaixo assim, ó. Deus ainda está trabalhando em mim. Por quê? Porque isso é de fato um testemunhar da sua fé, de que não, essas lutas, essa fase que você tem passado não é à toa, não tem propósito. É Deus sim que está trabalhando na sua vida. Qual o intuito de Deus estar ainda trabalhando na sua vida? Deus está te preparando. Deus está te lapidando, Deus está te moldando, Deus está te polindo para se tornar aquele homem, a mulher, né, que ele precisa que você seja, meu querido, minha querida, para que então ele possa entregar as chaves do reino dos céus sobre a sua vida e você dá conta disso. Você sustentar isso, porque de nada adianta, né, Deus te entregar uma bênção tamanho e você pôr tudo a perder. Faz sentido ou não? Então é isso, comenta aqui embaixo. Deus ainda está trabalhando em mim. Antes de encerrar, as nossas vagas para a mentoria Desafiando os Gigantes ainda estão encerradas. Nós não temos turmas abertas no momento, né? Algumas pessoas têm me mandado, né, no PV aqui me perguntando, Paulinho, a respeito da mentoria, quando que vai abrir? Não, ainda estão encerradas as nossas vagas, estão fechadas, ok? Eu estou regravando todas as aulas, aprofundando ainda mais no conteúdo para trazer algo que de fato, queridos, vai mudar a sua vida. Tá bom, queridos? Então é isso que eu tinha no coração para vir aqui compartilhar com vocês. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.